Você já entrou num cômodo da casa e, por alguns segundos, esqueceu por que entrou ali? Já começou uma frase, de repente, não lembrava mais o que ia dizer? Talvez tenha deixado algo no fogão e só se deu conta depois do cheiro. Essas situações são comuns, mas não deveriam ser normais. E, mais importante ainda, não são inevitáveis. Muitas pessoas acreditam que a memória começa a falhar depois dos 60 porque é assim mesmo com o passar do tempo. Mas se eu te dissesse que o que colocamos no nosso prato, todos os dias, tem uma conexão direta com essa sensação de confusão mental, e que essa conexão, mesmo sendo silenciosa, afeta não só sua memória, mas sua disposição, sua clareza de pensamento e até sua energia espiritual. Ao longo dos anos, a alimentação foi se tornando algo automático. Comemos o que é prático, rápido, o que nos conforta, sem perceber que certos alimentos, mesmo aqueles que parecem do bem, estão sabotando a forma como nossa mente funciona. Eles criam uma névoa, uma lentidão, um peso que não aparece no exame de sangue, mas que sentimos toda vez que esquecemos onde colocamos as chaves, ou quando precisamos de mais tempo para entender uma conversa. O pior é que, muitas vezes, são justamente os alimentos que acreditamos estar nos ajudando a envelhecer com saúde que estão nos afastando da lucidez que desejamos manter. Mas isso não é motivo para culpa. Este vídeo não é um julgamento sobre o que você come. É um convite. Um convite para olhar para os seus hábitos com curiosidade, com afeto, principalmente com esperança. Porque sim, com pequenos ajustes, simples, reais e possíveis, é possível recuperar a vitalidade da mente, mesmo depois dos 60. Não se trata de dieta ou restrição, e sim de escolhas que respeitam o seu corpo, sua história e a fase da vida em que você está. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Vamos conversar sobre os alimentos que confundem sua mente sem que você perceba, entender por que certos hábitos tão comuns estão drenando sua memória e conhecer maneiras de alimentar seu cérebro com mais presença, clareza e intenção. Tudo isso com explicações lentas, calmas, respeitando o seu tempo e o seu corpo. Porque você merece se sentir lúcida, leve e conectada com a vida, com a ajuda de Deus e com o cuidado de quem entende que é viver com limitações, mas não quer se render a elas. Vamos juntas. E juntos também. Porque esse vídeo é para todos que querem viver com mais lucidez depois dos 60. Talvez você já tenha começado o dia com aquele pão integral quentinho, acompanhado de uma bolachinha leve e um café preto. Parece uma escolha equilibrada, não é? Afinal, está escrito integral na embalagem. Mas e se eu te contasse que justamente esse tipo de alimento, que parece saudável, pode estar confundindo seu cérebro sem que você perceba? O que muita gente não sabe é que, mesmo produtos integrais industrializados, estão cheios de ingredientes que enganam o corpo. Eles disfarçam o açúcar com outros nomes, escondem gorduras trans em meio a fórmulas complexas. Quando entram no seu sistema, criam um efeito silencioso, tiram a energia do cérebro e colocam um peso no seu raciocínio. É comum que, depois desse tipo de café da manhã rápido e leve, a mente comece a se arrastar. Você tenta lembrar onde colocou algo simples e parece que a resposta está longe. Você começa a fazer uma tarefa e se distrai facilmente. Até a hora do almoço, o pensamento vai ficando mais lento e surge uma sensação de cansaço que não parece ter explicação. Mas ela tem. Quando começamos o dia com alimentos que levam rapidamente o açúcar no sangue e trazem gordura de baixa qualidade, o cérebro sofre. Ele perde foco, clareza e vitalidade. Esse impacto é ainda maior depois dos 60. Nessa fase da vida, o cérebro precisa de combustível limpo, sem excesso de açúcar escondido ou substâncias que inflamam. O que parece só uma escolha prática, como aquele pão de cada manhã, pode estar, aos poucos, desligando interruptores importantes da sua memória. E o mais difícil é que nem sempre percebemos isso logo de cara. Mas há uma forma muito simples de testar se esse alimento está atrapalhando sua mente. Observe. Anote o que você come por 3 dias. Com atenção. Perceba em quais momentos do dia sua mente trava, você se sente mais confusa ou perde o ritmo das coisas. Às vezes, a resposta está no prato e não no relógio ou no cansaço da idade. É surpreendente o quanto a clareza pode voltar rápido quando você tira esse peso invisível da sua alimentação. Uma mulher de 67 anos me contou que bastaram 4 dias sem comer o mesmo pãozinho matinal de sempre para que sua mente clareasse. Ela não mudou mais nada. Continuou com suas tarefas, com seus horários, com suas preocupações. Mas disse que, de repente, começou a lembrar dos nomes com mais facilidade, a responder com mais rapidez e até a sonhar com mais nitidez. E tudo isso sem remédio, sem milagre, apenas observando, ajustando e respeitando o que o cérebro dela estava pedindo, menos confusão no prato para ter mais lucidez na vida.
Essa é a beleza de reconhecer os sinais do corpo com carinho. Quando você escuta o que a sua mente está tentando dizer, até as memórias esquecidas encontram um caminho de volta. E isso, com constância, muda tudo. Há sabores que moram fundo na nossa memória. Um doce caseiro, um prato de macarrão fumegante, aquele pãozinho com manteiga preparado pela mãe ou pela avó. São alimentos que não alimentam só o corpo, mas também o coração. Eles trazem conforto, aconchego, uma sensação de pertencimento. Por isso, muitas vezes, voltamos a eles quando nos sentimos sozinhos, cansados ou com o coração apertado. Só que esse retorno emocional à comida também pode vir com um preço que nem sempre percebemos. A lentidão no pensamento, a dificuldade de concentração, o cansaço mental que se instala como uma névoa difícil de dissipar. Imagine uma manhã fria. Você decide preparar um chocolate quente com pão doce, como fazia na infância. No momento, aquilo aquece a alma. Mas, algumas horas depois, surge uma sensação de peso, um embotamento. Você começa a perceber que está mais distraída, com dificuldade de lembrar o que ia fazer. Essa névoa no raciocínio não é coincidência. Muitos alimentos que nos remetem à infância, como massas, doces, mingaus e biscoitos, têm alto índice glicêmico. Eles elevam o açúcar no sangue rapidamente, logo em seguida, causam uma queda brusca de energia no cérebro. O que era conforto vira confusão. Essa confusão, no entanto, não vem só dos ingredientes. Ela vem também da memória afetiva. Quando dizemos, isso me lembra minha mãe, estamos dizendo, sem saber, isso me faz sentir segura. E segurança, depois dos 60, é um sentimento precioso. Por isso, mesmo que aquele alimento nos faça mal, continuamos a repeti-lo. Porque não estamos alimentando só o corpo, estamos tentando reviver uma emoção. O problema é que o cérebro não distingue entre afeto e inflamação. Ele sente o impacto da comida, mesmo quando o coração está em paz. Mas há caminhos para preservar o afeto sem sacrificar a clareza mental. É possível, sim, manter o carinho da infância no prato com novas escolhas. Por exemplo, ao invés de uma massa refinada, um purê de batata doce com canela. Ao invés de biscoitos prontos, um bolo caseiro com farinha de aveia e banana. Pequenas mudanças que respeitam o que a sua mente precisa hoje, sem apagar a memória do que te fazia bem antes. Porque alimentar-se com afeto não precisa significar viver em um nevoeiro constante. A mente clara também pode ser um lugar de conforto. Quando você faz escolhas conscientes, está dizendo a si mesma, eu me cuido com o mesmo carinho que recebi lá atrás. E isso, para quem está na fase da vida em que o corpo pede mais atenção, é uma forma linda de continuar a história com dignidade, amor e lucidez. Porque não se trata de abrir mão da memória afetiva. Trata-se de cultivar lembranças com mais luz e menos peso. Durante muito tempo, falava-se sobre memória como algo isolado, como se o cérebro fosse uma parte separada do corpo. Mas hoje, a ciência mostra com clareza o que comemos afeta diretamente a saúde do nosso pensamento. E a palavra que resume essa ligação é uma só: inflamação. Só que essa inflamação é silenciosa. Ela não dói, não incha, não aparece no espelho. Mas age, dia após dia, no centro da sua capacidade de lembrar, raciocinar, focar. Especialmente no hipocampo, que é a parte do cérebro responsável por armazenar memórias que se torna muito sensível ao que ingerimos. Alguns alimentos inflamam o corpo sem fazer barulho. E é por isso que são tão perigosos. Entre os mais comuns estão o glúten em excesso, os aditivos artificiais, os corantes, os conservantes e os óleos vegetais refinados, como o óleo de soja ou de milho, usados para fritar ou em produtos industrializados. Eles desequilibram o sistema e deixam o cérebro em estado de alerta constante, como se estivesse sempre cansado, sempre tentando se proteger. E quando o cérebro está nesse estado, ele não consegue funcionar bem. Ele se esquece, se atrapalha, se apaga por instantes. Mas não é só o cérebro que sofre. O intestino também tem um papel fundamental nessa história. Lá vive a microbiota intestinal, formada por trilhões de micro-organismos que, quando estão em equilíbrio, ajudam a produzir substâncias importantes para a mente, como a serotonina. Quando comemos alimentos ultraprocessados com frequência, essa flora saudável é destruída. E isso não só afeta o humor, como prejudica diretamente a clareza de pensamento. Muitos estudos já mostram que existe uma via direta entre o intestino e o cérebro. O que acontece num, reflete no outro. Se o intestino está inflamado, a mente se apaga. Pesquisas recentes de instituições respeitadas como Harvard e a USP confirmam essa relação. Estudos mostram que pessoas que seguem uma dieta ocidental, rica em açúcares,
frituras, farinhas refinadas, produtos industrializados, têm maior risco de desenvolver perda cognitiva precoce. E não estamos falando de casos extremos. Estamos falando de um esquecimento aqui, uma falta de foco ali, que se acumulam e se tornam parte da rotina. A boa notícia é que o cérebro também responde rápido quando há mudança. Em poucas semanas, com alimentos mais naturais, vivos e nutritivos, é possível notar mais clareza, mais disposição, mais presença. A ciência está ao nosso lado, mas ela precisa ser traduzida para a realidade de quem vive com dor, com prótese, com cansaço. Para quem quer cuidar da mente sem fórmulas complicadas. E o primeiro passo é entender: comer bem não é luxo, é cuidado com o cérebro. É forma de manter viva a capacidade de lembrar, de conectar, de se emocionar com clareza. Porque depois dos 60, o pensamento não precisa embotar. Ele pode florescer, com o alimento certo e a fé de que ainda há muito que viver com lucidez. Muitas pessoas com mais de 60 anos dizem que estão com a memória fraca. Mas o que chamamos de falta de memória nem sempre é ausência de capacidade. Às vezes, é apenas o resultado de um cérebro sobrecarregado, tentando dar conta de estímulos demais, vindo de todos os lados. E entre esses estímulos, talvez os mais traiçoeiros sejam os que vêm do próprio prato. Porque não é só o que comemos que nos nutre, é também o que o corpo precisa processar, limpar, filtrar, transformar. Quando ingerimos alimentos com toxinas, corantes, açúcares em excesso e ingredientes artificiais, o cérebro precisa se esforçar para lidar com tudo isso. E enquanto ele faz esse trabalho pesado, sobra pouca energia para lembrar nomes, organizar pensamentos ou manter o foco. Existe uma ideia muito comum que diz: quanto mais comemos, mais energia temos. Mas o contrário também pode ser verdade. Quando a comida não alimenta de verdade, ela apenas ocupa espaço. E o corpo gasta energia tentando digerir, sem receber nutrição real. São as chamadas calorias vazias. Elas enchem o estômago, mas não fortalecem. Preenchem o tempo, mas não sustentam. E é nesse excesso de estímulo inútil que a mente começa a falhar. Ela fica exausta, como se tivesse que empurrar um carrinho pesado cheio de coisas que não servem para nada. E o que sobra para o essencial, a memória, a atenção, a lucidez, é quase nada. É por isso que um conceito vem ganhando espaço entre médicos, nutricionistas e pesquisadores: clareza metabólica. É o estado em que o corpo funciona com leveza, sem excessos, com energia limpa, sustentada por alimentos de verdade. Quando se atinge esse estado, é como se a mente respirasse. A neblina se desfaz, o pensamento se organiza e a vida parece mais fácil de ser vivida. Isso não significa comer pouco ou passar fome. Significa comer com intenção, com atenção, com presença. E, sobretudo, comer com respeito ao corpo que agora pede menos quantidade e mais qualidade. Depois dos 60, essa simplicidade se torna ainda mais poderosa. Porque não estamos mais tentando impressionar, competir ou correr. Estamos buscando clareza. Queremos acordar com leveza, lembrar das conversas, manter as ideias em ordem, aproveitar os momentos com quem amamos. E muitas vezes, o segredo está em simplificar. Um prato colorido, natural, preparado com carinho, pode ser muito mais nutritivo que uma refeição cheia de industrializados. Quando o cérebro não precisa se defender o tempo todo do que chega pelo estômago, ele pode finalmente fazer o que sabe de melhor: pensar com liberdade, lembrar com alegria e ver com consciência. Há um princípio milenar praticado por idosos de Okinawa, no Japão, que vivem com vitalidade até os 90, 100 anos ou mais. Ele é simples, discreto, mas poderoso. Chama-se Hara Shibu. Em tradução livre, significa parar de comer quando se está 80% satisfeito. Em vez de comer até o prato estar vazio ou até se sentir completamente cheio, a pessoa interrompe a refeição quando ainda sente leveza. E esse hábito, ao longo do tempo, faz toda a diferença não só para o corpo, mas também para a mente. Quando comemos até a saciedade extrema, o corpo desvia grande parte da energia para a digestão. É por isso que muitas vezes, após uma refeição muito farta, sentimos sono, lentidão e aquela sensação de que a cabeça está desligada. Isso não é apenas um desconforto passageiro. É uma sobrecarga real para o cérebro. A digestão pesada consome recursos que poderiam estar sendo usados para manter a atenção, o raciocínio, a memória ativa. Já quando comemos com consciência, parando antes da saciedade total, damos ao organismo a chance de operar com equilíbrio. O cérebro não precisa lutar contra o excesso e por isso permanece mais desperto, mais funcional, mais claro. É possível adotar esse princípio mesmo em situações sociais, como almoços em família ou festas. Basta levar em conta que comer bem não significa comer muito.
Significa comer com prazer e com respeito ao que o corpo de hoje precisa. E o corpo depois dos 60 precisa de menos quantidade, mas de mais qualidade. Precisa de atenção aos sinais, de escuta, de tempo. Quando se come com presença, mastigando devagar, sentindo sabor, ouvindo o corpo, naturalmente chega-se ao ponto dos 80%. E a mente agradece por essa pausa consciente, por esse cuidado sutil. As regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, como Okinawa, Sardenha ou Nicoya, têm hábitos alimentares simples. Não há exageros, nem restrições radicais. Há moderação, respeito e uma conexão com o ato de comer como algo sagrado. A técnica dos 80% é uma forma de honrar o alimento e também a vida, porque ela ensina que não é preciso estar cheio para estar satisfeito, e que a lucidez, muitas vezes, floresce no espaço deixado pelo que decidimos não consumir. Para quem está na fase da vida em que cada minuto de clareza tem um valor ainda maior, esse princípio pode ser uma bênção. Ele nos lembra que comer com sabedoria é, também, uma forma de amar a si mesmo, e que, com constância e delicadeza, é possível transformar cada refeição em um gesto de autocuidado profundo. Entre tantos ingredientes que fazem parte da alimentação do dia a dia, há um que passa despercebido, mas que tem um efeito profundo e preocupante sobre a saúde mental de quem já passou dos 60. Seu nome é glutamato monossódico. Ele é usado como realçador de sabor em diversos alimentos industrializados e, por isso, raramente é notado. Mas os impactos que causa no cérebro são sérios, principalmente para quem já enfrenta um corpo mais sensível e uma mente que pede leveza. Esse ingrediente está presente em temperos prontos, caldos em cubo, sopas de pacote, molhos industrializados e até em salgadinhos que parecem inofensivos. Seu efeito é silencioso, mas real. Ele estimula de forma exagerada os neuroníons, criando uma espécie de estação tóxica que, ao longo do tempo, pode contribuir para o desgaste das conexões cerebrais. E isso se traduz na vida prática como dificuldade de concentração, cansaço mental ao acordar, sono pesado demais e até lapsos de memória que parecem não ter explicação. Muitas pessoas não sabem que esses sinais têm relação com o que consomem. Acham que é cansaço da idade ou resultado de uma noite mal dormida. Mas, na verdade, podem ser alertas do corpo pedindo para eliminar esse tipo de substância. E o mais delicado é que, por estar disfarçado em alimentos que usamos com frequência, como aquele temperinho que dá sabor de casa, o glutamato passa a fazer parte da rotina sem que ninguém perceba. Só que seu efeito se acumula. E quando a mente começa a falhar mais do que o normal, é sinal de que já está na hora de abrir os olhos. Mas há caminhos simples para mudar esse cenário. É possível substituir os temperos prontos por ervas frescas, especiarias naturais, misturas caseiras feitas com alho, cebola, cúrcuma e azeite. Esses ingredientes, além de saborosos, trazem benefícios reais para o cérebro. Estimulam, protegem e nutrem. São temperos vivos, que trazem energia em vez de entorpecimento. E mais do que isso, são formas de voltar a se conectar com a comida de verdade, com a essência do sabor, com a memória afetiva que não precisa de artifícios químicos para existir. Depois dos 60, a mente merece o mesmo cuidado que se tem com o coração ou com os ossos. Merece espaço para respirar, clareza para lembrar, força para continuar criando novas conexões. E isso começa com escolhas pequenas, mas consistentes. Quando retiramos da rotina o que nos entorpece, abrimos caminho para o que nos fortalece. E o cérebro, mesmo envelhecido, responde com gratidão, porque a lucidez pode ser cultivada. Basta deixar de alimentar o que nos adormece e começar a nutrir o que nos mantém despertos. Há momentos em que a vida nos convida a recomeçar. E, depois dos 60, esse convite se torna ainda mais profundo. O corpo muda, a mente pede novos cuidados, e os hábitos que antes pareciam inofensivos agora precisam ser revistos com carinho. Não por imposição, mas por amor. E entre esses hábitos, a forma como nos relacionamos com a comida ocupa um lugar central. Porque a alimentação vai muito além do que entra no prato. Ela é reflexo de como cuidamos de nós, de como acolhemos a nossa história e de como decidimos seguir adiante. Imagine sua mente como um jardim. Se o solo está pesado, seco ou intoxicado, as sementes não florescem. Mas se ele é limpo, nutrido, bem cuidado, tudo que é plantado ali cresce com força e beleza. Assim também é com os pensamentos. Quando alimentamos a mente com leveza, com nutrientes reais, com escolhas feitas com presença, criamos um ambiente ideal para o florescimento da lucidez, da criatividade e da alegria de viver. Pequenos ajustes na alimentação podem ser como adubo nesse solo. Eles não mudam tudo de uma vez, mas transformam o que parecia estagnado em algo vivo e cheio de potencial.
Redescobrir o prazer de comer com intenção é uma das experiências mais bonitas da maturidade. Não se trata de abrir mão dos sabores que você ama, mas de resgatar o controle sobre o que te faz bem. Comer com calma, sentindo o sabor, prestando atenção ao corpo, é um gesto de presença. E essa presença traz clareza, traz consciência, traz a sensação de que você está cuidando da sua mente com a mesma delicadeza com que se cuida de uma planta que se quer ver florescer. E há ingredientes simples que podem ajudar nesse processo de varrer toxinas do cérebro. Um deles é o açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma. Usado com uma pitada de pimenta do reino e um fio de azeite, ele ativa processos anti-inflamatórios naturais no corpo e no cérebro. Outros alimentos vivos, como hortelã, gengibre, alecrim e frutas vermelhas, também ajudam a limpar o que não serve mais e a fortalecer o que precisa permanecer. São gestos pequenos, mas profundos, que transformam o cotidiano em um espaço de cuidado verdadeiro. Quando você muda sua relação com a comida, você muda também a forma como se vê, como se sente e como vive. Não é sobre regras rígidas ou proibições. É sobre um novo olhar. Um olhar que acolhe, que respeita e que escolhe com amor aquilo que vai nutrir seu próximo pensamento, sua próxima lembrança, seu próximo passo. Porque viver bem depois dos 60 não é sobre resistir ao tempo. É sobre florescer com ele. E isso começa pelo que você planta no seu prato todos os dias. Quando a alimentação deixa de ser automática e passa a ser um gesto consciente, algo profundo começa a mudar, não só no corpo, mas principalmente na mente. Aos poucos, aquela sensação de que os pensamentos estão embaçados vai se dissipando. Os nomes voltam a surgir com mais facilidade, os rostos são reconhecidos sem esforço, as ideias se organizam com mais clareza. É como se, finalmente, o cérebro tivesse espaço para respirar. Como se, ao parar de colocar peso no prato, você também estivesse tirando o peso de dentro da cabeça. E essa leveza vai além do mental. O corpo também desperta. Mesmo sem grandes mudanças visíveis, é como se algo interior se reorganizasse. A disposição aparece, o ânimo para pequenas tarefas renasce e até a energia para sorrir se fortalece. É um estado de presença, de conexão consigo, com o tempo e com aquilo que se está vivendo. A comida, que antes apenas preenchia, agora passa a nutrir. E nutrir, nessa fase da vida, é muito mais do que alimentar. É oferecer à alma aquilo que ela precisa para continuar caminhando com dignidade e serenidade. Essa mudança também toca o campo espiritual, porque clareza mental é, muitas vezes, também clareza emocional. Quando a mente se organiza, os sentimentos também se acalmam. As confusões internas encontram espaço para se dissolver e uma nova quietude se instala. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de lucidez. A alimentação, nesse contexto, deixa de ser apenas uma questão de saúde física. Ela se torna uma aliada da fé, da esperança e da conexão com aquilo que é essencial. Comer bem passa a ser uma forma de se aproximar de si mesmo, do divino, do que é verdadeiro. E o mais bonito é que essa transformação não exige rupturas radicais. Não é sobre cortar tudo, proibir ou restringir com dureza. É sobre fazer escolhas que devolvem a você aquilo que sempre foi seu. Sua força, sua clareza, sua capacidade de viver com atenção. Cada refeição se torna uma oportunidade de retorno, de reencontro com sua lucidez, com sua história, com sua paz. E isso, depois dos 60, não é só possível. É necessário. Porque nunca é tarde para lembrar quem você é e começar, com calma e presença, a viver com mais consciência a cada novo dia. Clique no vídeo que estão recomendando agora.